Mr. President, you've said before that torture works. You've praised Russia. You've said you want to ban some Muslims from coming to America. You've suggested there should be punishment for abortion. For many people in Britain, those sound like alarming beliefs. What do you say to our viewers at home who are worried about some of your views and worried about you becoming the leader of the free world? This was your choice of a question. There goes that relationship. Partindo da definição de pós-verdade, portanto, ela foi eleita a palavra de 2016 como sendo um adjetivo que é atribuído a circunstâncias em que os factos objetivos são menos importantes para a opinião pública do que os apelos emocionais. Dizer quem é o gênio que propôs essa... Foram os Oxford Dictionaries que foram naturalmente. Quem eles ou os americanos. Sim. E como é que é? Diga-me outra vez, por favor, a definição. A primeira coisa que tem que ser com toda a clareza é que a pós-verdade é mentira. Ou seja, não há pós-verdade. A pós-verdade é a mentira. A mentira é tão antiga como a história da humanidade. Agora, a mentira pode ter características diferentes. Por exemplo, pessoas que estudaram em termos filosóficos a relação entre a verdade e a mentira, de um modo geral, as mentiras mais eficazes não são a preto e branco. Não é uma pessoa vê uma mesa ou um objeto que é branco e diz que é preto. Essas mentiras são fáceis de desmistificar. Já outros mecanismos da mentira são mais difíceis e são esses que muitas vezes são usados hoje. Um deles é a sugestão de falsidade, ou seja, eu não digo uma falsidade, mas sugiro pela maneira de dizer uma falsidade, aquilo que se chamava em latim a suggestio falsi, a sugestão de falsidade. Ou então, eu não digo uma mentira, mas omito a verdade. É chamada omissio veri, omite a verdade. Portanto, estes mecanismos são conhecidos há muito tempo. Pois, pós-verdade será um conceito relativamente novo, não é? Mas o que ele significa não é novo, é tão antigo ou mais do que a filosofia. E a filosofia até terá aparecido como um antídoto a essa pós-verdade. Procurando definir, não exaustivamente, mas para nos entendermos aqui também nesse sentido, o que é que eu entendo por pós-verdade, será essa uma espécie de padrão de pensamento, ou um padrão de raciocínio, em que, de alguma forma, a verdade tem, quando muito, um papel secundário, ou até acessório, ou inexistente, na tomada de decisão e na formação das nossas crenças. E é substituída, talvez, pelo conforto que algumas crenças nos dão, não é? Pelo facto de sermos influenciados por emoções, por intuições, pelo caráter de alguém. E é nesta pluralidade que o termo da pós-verdade, aparece. De resto, ele até frequentemente é sinónimo de mentira. Como a palavra surgiu eleita a partir de dois acontecimentos políticos muito, muito relevantes, é claro que ela tem uma notação muito filiada ao modo como se atribui a vitória de Trump e a vitória dos defensores do Brexit. The United Kingdom is leaving the European Union. So help me God. So help me God. Congratulations. Portanto, tem este confinamento político. Digamos que as pessoas hoje em dia são moldadas, não tanto pela verdade dos factos, mas são moldadas por emoções e por convicções e, portanto, aquilo que lhes é dito se cola a essas convicções e são apresentadas de maneira a cativar e emocionar as pessoas, aderem a quem usa desse estratagema.
O filho de um amigo meu contou-me que em 2008, em Cambridge, em Inglaterra, apareceu no céu um arco-íris de pernas para o ar. O que é que vocês acham? Acreditam? Isso é tecnicamente impossível, portanto, não acredito. Um bocado impossível, mas até pode ser possível, porque por causa da poluição pode estar a alterar qualquer coisa. Pode ser uma espécie de fenómeno natural muito estranho. How many fingers am I holding out? 4. And if the state says not 4, but 5, how many? We're going to have the cleanest air. We're going to have the cleanest water. We will be environmentally friendly. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. We got our country back. We are going to make our country great again. Eu não tenho uma leitura particular do novo presidente dos Estados Unidos. Não é? Ele é filho daquela cultura, daquele mundo. Não nasceu do nada. Não. O estranho, paradoxal, é que parece uma coisa de ciência-ficção, verdadeiramente, como se ele saísse de um romance do Brás de Butter, coisa para dizer aquelas coisas espantosas, não é? E sendo seguido, o problema não é dizer aquilo, não é? É ter o eco que elas suscitam. Bom, e isso é que é preciso explicar. Aquilo que ele faz, enquanto presidente de um país muito poderoso, quer dizer, o meu discurso vai ser dominante, vocês não me contrariam, é o que nós fazemos nos pequenos círculos. Nós queremos ter razão na mesa de café, quando estamos a discutir. E esta é uma das razões pelas quais ele conseguiu ganhar umas eleições, porque há um mecanismo de identificação, muita gente identifica-se com uma personalidade daquelas. Nós, em Portugal, nas presidenciais, tivemos um fenómeno chamado Tino de Rãs. As pessoas dizem, mas como é que o Tino de Rãs conseguiu ter mais votos do que a candidata oficial do PS? Pá, por uma razão muito simples, porque Portugal tem milhares de Tinos de Rãs. Ficou em segundo em Rãs, Marcelo, é porque o povo gosta, você ficou em segundo em Rãs é porque o povo gosta de si. Nós aderimos ao sistema político e às suas grandes figuras, não por razões ideológicas, também, mas não só, mas sobretudo por razões psicológicas. Tudo começou com a televisão, o telefone, a telefonia. Ou seja, tudo o que nos pôs à distância, a palavra grega tele, tudo o que nos pôs a comunicar à distância, a ter a ilusão de que o que está longe está perto, isso é o culpado. Uma vida humana hoje podia decorrer desde as criancinhas no berço até à morte a olhar para a televisão. E vendo passar na televisão, como num filme, uma coisa puramente irreal e real ao mesmo tempo. Hoje, o centro de tudo é a força, a capacidade que a televisão tem de se ocupar de todos os assuntos. A televisão, sobretudo a parte das notícias, não é uma janela
para o mundo. É uma janela onde eles pintam o mundo, não é? O mundo está desenhado do outro lado e o que tu vês é uma criação. E pronto, em nome de toda a equipa que fez, produziu e realizou mais esta edição de Informação 3, um bom fim de semana. E a internet, claro. A internet é um objeto que eu não sou muito ao corrente. Não. Já não sou da época da internet. Sou pós-internet. A tecnologia abriu uma caixa de Pandora. Neste momento, cada um de nós é um sinal emissor e receptor da informação 24 horas por dia. E aquilo que nós pensámos que era bom, que era o acesso total à informação, está a revelar-se um pesadelo em que a informação, que devia ser o oposto do ruído, neste momento a informação tornou-se ruído. O que nós sentimos é que o mundo está com uma febre de exaltação que não para. E toda a gente tem razão. Somos um bocadinho como aqueles hospedeiros dos filmes de ficção científica que recebemos uma força enorme, uma energia enorme, simplesmente não temos capacidade para a suportar e enlouquecemos. Portanto, neste momento, nós estamos todos loucos. E quem disser que não está, cuidadinho, porque é a primeira coisa que os loucos dizem. Boa noite. A loucura da internet está a apoderar-se dos portugueses. A internet, que é maravilhosa, pá, eu nem consigo bem imaginar como é que era a minha vida antes e o jeito que isto me dá, mas veio tornar, de facto, tudo mais superficial e mais desumano. O que é irónico, tendo em conta que estamos a falar, no caso do Facebook, de uma rede que baseia muito da sua existência no conceito de amigo e de ser amigo de... Is it a good idea to have friends? Would it be more fun to have friends to play with? Maybe having friends would be a good idea. But who? How can you find friends, Joey wonders? Na sua essência, aquilo é bom, é uma maneira interessante de abrir um novo canal entre as pessoas e o público. Mas há muito que já não é só isso, é assim uma espécie de exercício global de saco de pancada, está sempre tudo à espera do próximo alvo para linchar. As posições são mais extremadas, eu noto muito isso quando leio comentários a notícias, por exemplo. Quando consulto jornais online e vejo os comentários que o cidadão anónimo vai despejando para lá, e então se formos para a área desportiva, é extraordinário o grau de agressividade que as pessoas conseguem. Não é? Felizmente depois não transportam essa agressividade para o plano da não virtualidade, porque senão eu acho que já estávamos à beira de uma guerra civil. Porque é que as pessoas investem tanto em temas destes numa altura em que, provavelmente, estão a perder direitos laborais, estão a ser menos bem pagas, estão a ter regimes tirânicos de trabalho e, em vez de se revoltarem contra isto, revoltam-se contra o Jorge Jesus, por exemplo, ou contra o Presidente do Futebol Clube do Porto. Tem calma. Pensa primeiro. Não faças como o Presidente dos Estados Unidos, que se põe logo no Twitter. Bem, isto quando vem de um presidente, para mim nem é bom nem mau que ele fale pelo Twitter. É um sinal dos tempos.
É um sinal dos tempos que alguém que é o homem mais poderoso do mundo funcione deste modo. Com certeza que isto é um grande sinal dos tempos que nos deve pôr a todos a meditar no que é que estamos a fazer com isto de comunicarmos uns com os outros, de nos relacionarmos e tal. Eu comecei a usar o Facebook, eu diria, para aí há uns 14, 15 anos, logo no início. E usava para manter em contacto com os amigos que tinha espalhados pelo mundo. E de repente o Facebook começou a crescer e deixou de ser uma forma de estar em contacto para ser algo mais. E para mim, à medida que começou a crescer, eu comecei a sentir a mesma força, a mesma capacidade de criar mundo que eu sentia na televisão. Mas muito pior, de uma forma muito mais intrusiva. Estes mecanismos mais simples já foram estudados desde os anos 50 pelos behavioristas com bagos de milho e pombos. Estão só a ser adaptados aos humanos aqui, com um bocadinho mais de sofisticação. Em vez de serem bagos de milho, são neurotransmissores, são gotinhas de neurotransmissores dentro do teu cérebro. Mas o mecanismo é o mesmo. Tu passas um bocadinho sem nada, dão-te um bago de milho, que é um like ou algo do género. E tu vais repetindo o comportamento. E isso funciona ao nível individual. Depois tens a questão do medo de perder alguma coisa, não é? O fear of missing out, que te obriga a estares ali à espera do próximo bago de milho. E continuas, nem que seja durante 2 horas, à espera do próximo bago de milho. E quanto mais espaçados e irregulares forem os bagos de milho, melhores. Funcionava para os pombos, funciona para nós. Eu acho que o Facebook tem a capacidade de nos manipular, que a televisão ainda assim, por ser tão passiva, não tem, não é? É muito mais perigoso. O que acontece nos dias de hoje é, por um lado, uma certa profissionalização da mentira mais sofisticada, usando novas tecnologias e usando a grande capacidade de difusão que dá as redes sociais e a internet, e mais, e usando as características de mentalidade das redes sociais e da internet. Ou seja, quem está dependurado em casa, a viver a sua vida em grande parte no Facebook, deixou de ter relações sociais normais, acha que o número de amigos que tem na sua página significa alguma sociabilidade, ou que está num chat às 3 horas da manhã, que é uma das formas mais sinistras de solidão, ou como os adolescentes passam o dia todo a mandar SMS uns aos outros, ou a usar o WhatsApp para dizer não se sabem o quê, só se sabe que mandam 200. E, portanto, necessariamente não estão a conversar, estão a fazer outro tipo de coisas, que é mostrar que estão presentes uns aos outros. Portanto, usando e manipulando estes mecanismos que têm a ver com muitas características de uma certa solidão moderna, uma certa característica também da ignorância moderna, que é uma ignorância que tem características maior arrogância, e mais agressiva do que a ignorância antiga, que muitas vezes era humilde, as pessoas não sabiam e, portanto, não tinham consciência de que não sabiam. Hoje isso não se passa. As pessoas acham que a sua opinião vale o mesmo que os outros e, portanto, são facilmente manipuláveis. E há profissionais da manipulação. E quando esses profissionais da manipulação conhecem bem como é que funcionam as redes, conhecem bem como é que funciona a circulação da informação, sabem perfeitamente que uma determinada informação, entre aspas, circula melhor do que outra, então nós estamos perante um mundo em que, como as pessoas deixaram de ler jornais, não sabem nem têm as literacias nas escolas que lhe permitam distinguir entre um site verdadeiro e um site falso. Apenas acompanham o Facebook deles e dos amigos. Têm tendência para só ler aquilo que gostam, que é outro também fenómeno, também existe, e que é, evidentemente, criam é como se fosse uma cápsula. As pessoas vivem numa cápsula, portanto são muito facilmente manipuláveis. E isso é que é a pós-verdade, e isso é muito moderno. Voltando ao arco-íris, eu a seguir, nesse site, tinha lá um vídeo. E eu abri o vídeo e era uma notícia a contar o que se tinha passado. E agora?
A minha pergunta é, faz diferença onde é que era a notícia? Eu acreditaria mais no site da NASA do que um civil qualquer. Eu acreditava mais se fosse uma coisa do National Geographic, um senhor a explicar que isso era possível, do que fosse um desenho animado do canal Panda. Bem, eu acho que a internet é uma fonte que faz com que a verdade e a mentira não sejam distinguidas. Isso é muito mau, assim, se vai destruindo o mundo e deixando as pessoas muito preocupadas. As pessoas lidam com os artefactos do meio virtual sem fazerem a mínima ideia de qual é a tecnologia que está por trás daquilo. Portanto, é uma tecnologia completamente opaca. Uma tecnologia transparente é, por exemplo, uma bicicleta, não é? Nós, a bicicleta, vemos como é que funciona. Tem uma corrente, tem os pedais e percebemos porque é que a roda anda. Mas o cidadão comum não faz a mínima ideia de como é que funciona um computador ou como é que consegue falar para os Estados Unidos ou para a Indonésia no mesmo segundo. Não sabe, nós não sabemos. Portanto, estamos reféns de uma tecnologia que é completamente opaca. As pessoas, de forma geral, não estão despertas para o facto de existirem esse tipo de conteúdos que, como disse, relacionados com a pós-verdade ou com a mentira, não é? O cidadão comum, portanto, as pessoas, na sua generalidade, têm hoje um consumo de média, portanto, um consumo de informação completamente desprotegidas. É como se entrasse debaixo de uma cascata, só que em vez de água são informações. E, portanto, não têm capacidade de discernir, de separar sequer as informações que são verdadeiras, portanto, que correspondem a factos, das informações que correspondem a mentiras. Portanto, tudo isso tornou-se extremamente complicado de fazer. E a história dos algoritmos? Um algoritmo, digamos que é um conjunto de rotinas, portanto, de código, para, em função de determinados estímulos que recebem, assim combinam e recombinam informação e produzem um resultado que põem cá fora. Posso chamar-lhes o interesse dizendo que são fórmulas secretas controladas por empresas de comunicação como a Google ou o Facebook ou outra coisa qualquer e que prevêem comportamentos futuros em função da pegada digital que cada um de nós deixa, não é? Em função de comportamentos passados. Mas há, de facto, um programa que prevê esses comportamentos tendo em conta as minhas ações, tendo em conta os meus likes, tendo em conta aquilo que leio, tendo em conta as pesquisas num motor qualquer relacionado com viagens que faço, não é? Mas que estranho que há pouco fiz uma pesquisa num site de viagens e agora abri o Facebook e aparece aqui uma recomendação que eu devo ir para esse sítio. Um algoritmo, seja o do Google, seja agora outros, é capaz de dar uma resposta em função do meu perfil. Portanto, não apenas da minha pergunta concreta naquele momento, mas do meu perfil. Eu gosto mais do Benfica, gosto mais do Sporting, eu sou mais socialista, sou mais social-democrata e, portanto, em função desse perfil que a Google tem de mim por causa das minhas pesquisas, assim me dá um resultado que é adequado às minhas preferências. É exatamente o oposto do que se passa numa conversa, num diálogo cara a cara, o que está a passar no Facebook ou na internet. O tal algoritmo faz uma espécie de ressonância contrária àquela que há pouco dizíamos que era a ideal em filosofia, que era uma ressonância crítica. Não é? Como é o método científico, não é? que evoluiu a partir do método socrático. Portanto, há uma hipótese e há uma série de pessoas que procuram refutar essa hipótese. E se essa hipótese aguentar essas tentativas de refutação, não quer dizer que seja verdadeira, mas pelo menos é uma boa hipótese. Realmente o tal algoritmo, que eu não sei como é que funciona, acho que ninguém sabe, não é? Está escondido, faz exatamente o oposto, parece-me. Não é? Faz exatamente o oposto. Aquilo que é valorizado é aquilo que está de acordo com aquilo que eu já penso. Portanto, está realmente a reforçar estas nossas crenças prévias. Portanto, sim, num certo sentido, é uma ferramenta da pós-verdade também, não é? As redes sociais também não é um novo twist, não é? Para o que existia já antes, não é? Antes um ia ao café e também discutia com a gente do café o que estava a pensar e também gostava mais de ir a este café do que ir àquele café. Também nos partidos políticos também se juntam gente que tem as mesmas ideias. Não? Só que agora temos um sistema que é mais difícil com que ideias novas, ideias diferentes tenham acesso a gente, não é? Porque temos essa possibilidade de ficar em casa e ter acesso a essas informações que são filtradas.
O nosso cérebro não gosta de não estar certo. Damos mais importância a informações que confirmam o que nós pensamos do que informações que não confirmam o que nós pensamos. Damos mais importância à primeira informação que nós recebemos que às outras informações que vêm depois. Damos mais importância à informação que nós percebemos nós mesmos do que a outra gente nos diz, não é? Então, se nós não somos críticos, se nós não sabemos que temos tendências, se nós temos... E depois, ainda mais, temos uma falta de diversidade de ideias que vão alterar as nossas informações, temos um problema. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Nos Estados Unidos, a campanha do presidente Trump usou isto, portanto, pelo lado mau, não é? Se quiser, portanto, pelo lado da manipulação, pronto, pelo lado de alcançar os objetivos. E os objetivos ali era chegar ao poder. For all the pomp and bluster of his rallies and TV appearances, Donald Trump's campaign has weaponized the internet. Trump has a sophisticated online targeting operation, and it's not run in the States, but in an anonymous office block in the heart of London. Cambridge Analytica is a normally reclusive company that has run information campaigns for the Ministry of Defence, NATO, and the US Department of Defence. For Trump, it's crunching vast amounts of data and combining it with artificial intelligence to sway voters in the presidential election, a souped-up, micro-targeted form of campaigning. Today in the United States, we have somewhere close to 4,000 or 5,000 data points on every individual. So yes, this could be your favourite ice cream preference. It could be what churches you attend, what magazines you read, what golf clubs you belong to, some social media preferences. Each one of these data points on its own is not that revealing, but the sum of them begins to paint a fairly comprehensive picture. Billions of data points from social media and credit card histories from millions of people. Artificial intelligence crunches those together to identify patterns and apply them on a population scale, in effect, coming up with a personality index for every US adult. The Trump campaign can then use that data to target specific voters and tailor the messages they receive. Some people find it creepy. I mean, it is a bit creepy. Nas eleições americanas, houve bombardeamento de críticas a Hillary Clinton, a maior parte delas falsas, outras com fundo de verdade, como sempre se fez na manipulação, portanto, usando meias-verdades e aquilo tudo. E, portanto, houve torrentes autênticas de informações que eram despejadas, portanto, falsas, não é esta, que eram despejadas no Twitter, sobretudo no Twitter, mas também no Facebook, embora numa quantidade menor, mas, portanto, perante a dimensão, perante o bruá, o ecoar, aquilo que parecia ser um ecoar, e era um ecoar, os próprios jornais, portanto, os próprios jornalistas, tinham que reagir àquilo, não é? E, portanto, reagiam difundido, integrando-se enquanto divulgadores daquilo que estava ali a ser divulgado. Ora bem, aquilo estava a ser divulgado em contas falsas. Há uma verdadeira selvageria no mundo da informação, digamos assim. E isso é novo. E isso significa, por exemplo, que a possibilidade de circularem notícias falsas é elevada. O termo fake news é usado para uma multiplicidade de conteúdos. Notícias falsas produzidas com um determinado objetivo, pode ser a propaganda, a obtenção de proveitos financeiros através da publicidade. Há notícias feitas por órgãos de comunicação social, mas que estão erradas, que são falsas, e infelizmente há cada vez mais desse tipo de fake news. Podem ser pessoas a brincar com a comunicação social. Arthur dizia-se muita coisa. Dizia-se tanto que apaixonou plateias, convenceu jornalistas, vários políticos, furou até o mundo da TV, investigador. Ele era o homem que, subitamente, todos queriam conhecer. Estou há muitos anos nas Nações Unidas e agora, há uns anos para cá, sou o coordenador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Pode ser verdade, pode ser verdade. Também se chama fake news a notícias com as quais nós não concordamos. E aí temos o exemplo de Donald Trump, que chama fake news a quase tudo, a tudo aquilo com que não concorda. They have been fake news for a long time. Fake news, fake news, fake news. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news and all of that. Faria diferença se eu vos dissesse em que site é que estava a descrição e em que falavam sobre o assunto? Faz diferença porque nós aderimos a pessoas diferentes, às pessoas que nós mais gostamos, a quem nos mais convém. A internet é uma fonte de grande conhecimento, mas também de grande mentira e fraude. Portanto, sempre que leem um artigo, têm de ler sempre o outro para se confirmar se um tem a ver com o outro. E temos de confirmar mesmo essa notícia em vários sites, nas notícias, para ver se tudo o que está lá escrito é verdade. That's mine, Oba. You stole it. I did not give it back. Wait a minute, Alice. Are you sure you didn't leave your notebook in your desk? I'm sorry, Harold. I made a mistake. That's all right. I got mine yesterday. What caused this dispute? It happened because Alice didn't have all the facts. We need to find the facts. Fact-checking é um termo que está agora na ordem do dia, quer dizer verificação, basicamente. É um termo que entrou na ordem do dia porque, sobretudo desde que começaram a surgir nas redes sociais as chamadas notícias falsas, desde que esse problema começou a assumir maior relevo, provavelmente a eleição de Donald Trump terá contribuído bastante para isso e a vulgarização da expressão fact-checking aconteceu aí. Sendo verificação, é algo que deve acontecer a dois níveis, ou em dois momentos. É um passo que deve ser dado antes da publicação da notícia, que consiste na verificação das fontes, no cruzamento de informação, no apuramento dos factos antes de eles serem divulgados. E depois a verificação a posteriori, depois da notícia ser publicada ou depois de algo ser publicado nas redes sociais. O fact-checking é essa atividade de ir verificar se o que foi publicado corresponde ou não à realidade. Este é um exemplo de um site de notícias falsas, notícias que não são notícias, são textos produzidos pelos utilizadores, pelos cibernautas, que têm bastantes partilhas nas redes sociais. Quando este tipo de sites são partilhados, é apenas a imagem, o título e uma linha. E, portanto, se não clicarmos no link, não vamos facilmente perceber que se trata de uma notícia falsa ou de uma brincadeira. É preciso clicar e ir ler, ir ver o site onde está a publicação que está a ser partilhada. Alguém cria uma história, normalmente até a história não nasce num órgão de comunicação social, nasce num portal temático, num blog, nasce nas redes. Há um jornalista que tropeça na história, não faz verificação e faz uma notícia. A partir daí é imparável, porque o jornal ao lado vai por simplesmente copiar. Na maior parte das vezes é um copy-paste. Se é um jornalista, é preciso fazer o seu trabalho, é preciso fazer a verificação mínima antes de publicar a história. Se não tem tempo para verificar, não pode publicar. Mas o animal político, para além da linguagem que é semelhante à dos seres humanos, tem uma outra forma de comunicar com seus congêneres. Essa forma de comunicação indireta, muito comum no político lusitano, se baseia na utilização de boatos e maledicências, a que muitas vezes se dá erradamente o nome de jornalismo. Eu queria só aqui pegar numa frase do jornalista Adelino Gomes. Impressiona-me o conformismo e a indiferença perante a prática quase diária da mentira e da deturpação internacional de factos e ideias. Isto é extremamente atual, certo? Pronto, Adelino Gomes escreveu esta frase em 1987. Portanto, quando agora nos pomos a discutir as mentiras, a que chamamos
de forma muito chique e gourmet, pós-verdade. Na verdade, isto não é nenhuma novidade. A novidade é que tudo agora está mais claro, está mais direto e está mais visível através da internet e através das redes sociais. O que é que mudou? O que mudou é que o jornalismo antes tinha um poder de mediação que a internet lhe tirou. Aquilo que me preocupa hoje em dia, e tem a ver com as redes sociais, é que falta o intermediário. Ou seja, falta quem dava o rigor, faltamos nós, jornalistas. Ele a seguir foi-me mostrar onde é que tinha lido isto. E tinha lido numa página no Facebook. E agora, o que é que acham? Quando vi que foi no Facebook, já passei a não acreditar, porque no Facebook há muita mentira e deve-se ter cuidado com muitas coisas. Se for no Facebook, pode ser mentira. E se der no telejornal, já acredito mais. Viste a história que a Ana mandou? Estou sim, muito boa tarde, estou ligada à Rádio TSF, Ana Freitas, como está? Tudo bem? Gostaria de saber se me pode confirmar a queda de uma aeronave. Sim? É só isso que nos pode dizer? Mas estamos a falar do estacionamento do Lidl, do supermercado? Isso não consegue, mas é tiros, não é? Uma avioneta, uma aeronave. Meio-dia, 58 minutos, menos 1 hora nos Açores. Uma avioneta caiu esta tarde em Tires, no concelho de Cascais. Eu costumo, aliás, dizer que queremos sempre ser os primeiros a dar bem, não necessariamente os primeiros a dar. As redes sociais vieram acelerar a nossa velocidade normal, os nossos procedimentos normais para a produção de conteúdos editoriais, conteúdos jornalísticos. E isso é uma pressão grande com a qual nós estamos todos ainda um bocadinho a tentar perceber. Hurry, 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 hurry. The world is so full of a number of things, and we don't want to miss any. Nenhum leitor, ouvinte ou espectador consome centenas de notícias por dia. Nenhum jornalista sequer consome centenas de notícias por dia. E, portanto, está-se a produzir demasiadas notícias sobre demasiados assuntos que são irrelevantes, não dando a atenção necessária e o tempo suficiente para aquilo que é realmente importante. O país atravessou, a Europa atravessa uma crise económica complicada e isso tem reflexos nas redações. Hoje as equipas normais de uma redação têm metade dos elementos. E, portanto, isso tem efeitos diretos na qualidade do produto final. Hey, what's this, Joe? What's what? Blank pages. Where's the news? A única volta a dar é haver um primeiro jornalista que diz isto para aqui. E não é um jornalista, evidentemente, porque muitos jornalistas também sabem muito bem que o demónio que é neste momento trabalharem nas redações. O problema depois passa para hierarquias, e vai os editores, e depois os chefes de redação, e vai para o contorno sempre para cima, e depois há um momento em que chega o administrador, e o administrador precisa de cliques. Tremeliques, liques, fornicoques, coques, coques, tenho tiques, 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 não me toques, 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 tais ataques, taques, taques, pedem leques, 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 ai que bates, 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 coração, ai, ai. A máquina trituradora que se criou nas redes sociais de Facebook é, na verdade, isto que faz movimentar neste momento a indústria da imprensa e da comunicação. É um bocado isto, é a atenção das pessoas. E isto tem a ver com um certo, eu não gosto muito de expressões em inglês, mas um certo sex appeal que, de facto, estas novas plataformas tiveram para todos, também para a classe jornalística. E, portanto, em nome de um tentar agarrar audiências, nós aderimos muitas vezes a elas, sem eventualmente as conhecermos inteiramente bem e sem as questionarmos da mesma forma que questionamos muitas das coisas que todos os dias na nossa vida nos obrigam a fazer perguntas, que é, no fundo, o essencial da nossa profissão é fazer perguntas. E não fizemos as perguntas, se calhar, que devíamos ter feito em relação à nossa profissão e ao caminho que ela, numa determinada fase, começou a ter.
Eu acho que hoje nós estamos num momento privilegiado da história, que ainda não sabemos utilizar bem, como acontece sempre que nós estamos a virar uma página dessa mesma história. Por isso mesmo é que as marcas de comunicação social hoje são mais importantes do que nunca. Porque, de facto, a comunicação é plural, é imensa, multiplicou-se e está à nossa mão em qualquer sítio, mas ela não tem o mesmo valor em qualquer sítio, porque nem todos, sobretudo não quando estamos no Facebook ou no Google, temos exatamente o mesmo propósito. O propósito de um jornal é servir o seu leitor com verdade, com factos, com pontos finais. As pessoas no Facebook estão numa conversa de café. Isso é excelente, mas é isso mesmo, é uma conversa de café muitíssimo alargada, muito grande, onde nos cruzamos com pessoas que não conhecemos de lado nenhum. Os jornais não são uma conversa de café. Os jornais têm um único propósito, que é transmitir, ajudar as pessoas a pensar, transmitindo a verdade. Para aqueles que querem perceber o que é o mundo e tentar não apenas reconfirmar aquilo que já acreditam, então sim, o jornalismo é importante. É a questão, por exemplo, o número de subscrições do New York Times e Washington Post, que aumentou exponencialmente desde que Donald Trump subiu ao poder. Porquê? Porque há pessoas que estão dispostas a pagar para que as mentiras não sejam propagadas sem nenhum tipo de fact-checking, sem nenhum tipo de contraponto, sem que os factos sejam, pelo menos, apresentados como alternativa àquelas mentiras. Porque se já andarmos afastados da realidade, nem sabemos o que se passa no nosso país. E nos podres, porque isto foi tudo tão camuflado, e ainda agora a porcaria da política, é políticos, é os bancos. E eu não sei como um país tão pequenino como o nosso tinha tanto dinheiro para roubar e agora vai-se lá saber onde é que estão os bandidos. Ninguém está preso, se prendem um, estão 50 à solta. Quer dizer, e isto era o que o povo precisava de saber, que nos ponham coisas reais para o povo saber o que se passa na realidade pelo mundo, coisas que nos elucidem, coisas que nos dê mais sabedoria, não é? Porque a gente também aprende no dia a dia e coisas que nos ensinem. Ora bem, então, o que eu tenho a dizer é que isto que eu disse do arco-íris é verdade. Aconteceu mesmo. O quê? Sim. O quê? Aconteceu mesmo. É um fenómeno que acontece muito raramente. Não é o mesmo fenómeno do arco-íris. Tem a ver com a inclinação dos raios de sol, com o facto das nuvens estarem muito tenues. É habituá-los a questionar as coisas, a questionar as fontes de informação, a confirmar a veracidade das coisas, mesmo as informações que recebem de pessoas e de pessoas que eles conhecem. Portanto, acho que é mais o incutir-lhes uma forma de estar na vida, de não aceitar tudo como lhes é dado e de estarem nessa posição crítica em relação às coisas e às coisas que a sociedade nos dá. Vou usar aqui uma metáfora. A faca, que é um instrumento ancestral, antes de termos facas de ferro ou de aço, tínhamos facas de pedra, pontas de sílex. A faca era boa ou má? A faca preparava o alimento com que sobrevivíamos, mas matava quem nós quiséssemos matar. É a mesma faca que alimenta ou que mata. É o que vamos fazer com a web. O que é que queremos fazer com ela? Tem que haver uma pedagogia da web, como houve uma pedagogia, e como ainda está a haver, e tem que continuar a haver, uma pedagogia, por exemplo, relativamente ao álcool, às drogas ilegais. Isto é, não adianta proibir. Tem que se ensinar. Não basta atirar as pessoas para a internet. A maioria das coisas que faz a distinção entre um trabalho qualificado com telemóveis, com computadores, com a internet, e esse trabalho qualificado encontra nas novas tecnologias uma enorme vantagem, mas é com o que se aprende antes. Não é com o que se aprende depois, é com o que se aprende antes. O que é importante são literacias que são anteriores à utilização das tecnologias. Eu acho que o essencial aqui é tentarmos parar um bocadinho, não é de forma alguma falar em cortar a liberdade de expressão a alguém, não, é só termos uma espécie, não é de autocensura, mas é uma espécie de um travão, não no sentido de não escrevermos as coisas, mas no sentido, se calhar, de olharmos para as coisas com algum cuidado
e só depois partilharmos ou darmos a nossa opinião? A meu ver, é preciso uma atitude de humildade, de disposição para ouvir o outro, sim, de noção de que eu posso estar enganado. O nosso cérebro é falível, nós somos falíveis, não somos máquinas que procurem a verdade, parece-me, somos máquinas que procuram crenças que nos confortem, sim, é preciso saber isso, mas depois é também preciso vontade de mudar. Portanto, a tal atitude é necessária, não basta só saber, é preciso também ter essa vontade. Que estamos perante uma das transformações mais profundas que a humanidade já conheceu, parece-me que sim. E acho que há algum consenso sobre isso. E isto é curioso, nós pensarmos que nos tocou a nós que aqui estamos agora, viver isto, viver uma das alterações mais profundas desde que a humanidade existe. E, portanto, de algum modo, somos uns privilegiados. Estamos no olho do furacão e eu, quando penso nisto, tenho muito prazer em estar no meio da web. Mas depois tenho os outros problemas que já aqui inventariei. Temos sempre uma possibilidade, é desligar. Well, she's a gossiping mama, spreading rumors all over town. She's a gossiping mama, spreading rumors all over town. Be careful what you do or say, 'cause when she hears word gets around, Cousin Joe went out all night long when his wife and kids were visiting Mom. But Joe was cool and he did no wrong. Then a rumor spread like a hit song that he messed around and wasn't true. Well, what's a poor man